Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. No estudo da semana passada, nós lemos perguntas introdutórias aos mandamentos e até entramos em alguns mandamentos, mas nós vamos reler novamente, relembrar e enfatizar alguns aspectos, tanto do prefácio como do primeiro mandamento, e assim de outros que nós formos estudando. Então, o prefácio está lá na pergunta 44 do Breve Catecismo, e vai perguntar: que nos ensina o prefácio dos 10 mandamentos? E os irmãos vão ler a resposta. O prefácio dos 10 mandamentos nos ensina que temos a obrigação de guardar todos os mandamentos de Deus, por ser Ele o Senhor nosso Deus, o nosso Redentor. Então, nós temos a obrigação de guardar todos os mandamentos. E uma coisa importante, pergunta: os mandamentos de Deus foram dados só para os crentes ou para todas as pessoas do mundo? O que vocês acham? Para todas as pessoas do mundo, né? Então, inclusive, os que não são crentes estão debaixo da lei, porque os mandamentos foram dados pelo Senhor, por Ele ser Deus e por Ele ser o Redentor, né? Especialmente para nós que somos o povo da aliança, mas foi dado para todos. Então, toda a quebra, todo pecado, nós vimos na semana passada, é quebra de algum mandamento. Todo pecado atual é quebra de algum mandamento. Nenhum pecado fica fora do escopo dos 10 mandamentos. Todos os pecados entram aí na lista dos 10 mandamentos, até coisas que as pessoas fazem hoje e não tinha na época passada. Alguém poderia dizer assim: não, mas na época passada não tinha o WhatsApp. Se eu mandar uma coisa errada para uma pessoa, eu falar, conversar, mandar uma mensagem maldita, né, para alguém, mas não tinha o WhatsApp na época da Bíblia, então isso não é pecado. Mas a Bíblia mesmo diz, né? Primeiro não diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, esse mandamento ensina a verdade, né? E também não matarás. Dependendo do que você mandou ali, escreveu, você pode ferir alguém, e isso também é quebra do 6º mandamento, né? Então, apesar de os pecados cometidos hoje parecerem ser diferentes, todos eles se encaixam dentro dos 10 mandamentos, né? Então, isso é muito importante nós enfatizarmos. Todos nós temos a obrigação de guardar todos os mandamentos de Deus. Nós temos um só Deus. A essência dos 4 primeiros mandamentos é o amor a Deus de todo o nosso coração, alma, força e entendimento. A tentativa romana, católico-romana, de dizer que eles não adoram imagens ou outros santos, mas sim veneram, na verdade é idolatria. Continua sendo idolatria. É culto a outros deuses. Nós vamos ver isso do 2º mandamento. É culto a falsos deuses. Eles têm um outro Deus. Então, nós, católicos e protestantes juntos, estamos no mesmo barco? De jeito nenhum. Por isso que nós chamamos de protestantes. Nós protestamos contra os abusos da Igreja Romana, contra os desvios da Igreja Romana da palavra de Deus. Quais são os deveres exigidos no 1º mandamento? E aqui agora eu dei um salto, né? Como na semana passada
nós vimos correndo o primeiro mandamento, hoje nós vamos ver até o que diz o Catecismo Maior. Abra aí, o Catecismo Maior, pergunta 104. Veja os deveres do primeiro mandamento, explicitados aí, bem especificados. Pergunta 104 do Catecismo Maior. Os deveres exigidos no primeiro mandamento são o conhecer e reconhecer a Deus como único verdadeiro Deus e nosso Deus. Então, exigência do primeiro mandamento, reconhecer a Deus como nosso Deus. Você não ter o Deus verdadeiro como seu Deus é pecado. Você ter outro Deus, que não é esse Deus de Israel, esse Deus que se revelou, esse Deus que enviou Jesus Cristo, é pecado. É quebra do primeiro mandamento. É por isso que o ateísmo, quando a gente vê nas proibições, o ateísmo é uma das proibições do primeiro mandamento. Porque o que exige o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Quando o mandamento é dado no negativo, o positivo contrário é ordenado. Ou seja, Deus está dizendo, terás somente a mim como Deus. Então, não terás outros deuses diante de mim, é a mesma coisa Deus dizendo, vocês vão ter a mim somente como Deus. Deus, eu sou Deus, e vocês têm que me servir. É isso que Deus está falando. Eu sou o único Deus, vivo e verdadeiro. Então, todo aquele que tem qualquer outro Deus, que não seja esse Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que enviou Jesus Cristo para nos salvar, não tem o Deus verdadeiro, está quebrando o primeiro mandamento. Então, a verdade é bem excludente. Aquela história de que, não, mas há outras religiões boas. E aí nós precisamos primeiro questionar a respeito de boas religiões, porque há pessoas que dizem assim, todas as religiões são boas. Mas e aquelas que sacrificam crianças? São boas? E aí a gente começa pensando nas outras. E aquelas que não servem um Deus verdadeiro, são boas? Então, por mais aparência de bondade que tem uma religião, por melhores obras que façam, tem gente que fala, não, os espíritas fazem muita ação social e fazem mais sopão que os crentes e isso e aquilo. Olha, eles podem fazer o que for, mas o que diz lá em Hebreus 11:6? O que diz lá? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode fazer o que for, se você não tiver fé, é impossível. Porquanto aquele que, como é que diz a segunda parte? Que se aproxima de Deus, deve conhecer, ele se torna galardoador dos que o buscam. Então, Hebreus 11:6 fala isso aí. Então, os deveres exigidos, o conhecer e reconhecer a Deus como o único verdadeiro Deus e nosso Deus. Outro ponto, você hoje tem as Escrituras Sagradas, você tem a revelação de Deus, a autorrevelação de Deus. Quando você deixa a Bíblia em segundo plano, fala assim, esse negócio de conhecer a Deus, é coisa para pastor, é coisa para presbítero, eu não preciso saber mais do que eu sei. Porque há pessoas que chegam a um determinado ponto que acham que já tem a sabedoria completa. Não, eu já fiz seminário, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Eu era pastor auxiliar numa igreja, e aí estava no gabinete preparando o sermão, aí chegou um presbítero e falou assim, pastor, o que o senhor está fazendo? Aí eu falei assim, eu estou preparando o sermão. Ele falou, mas o senhor já não ficou 4 anos no seminário? O senhor já sabe tudo, não precisa disso não, vai lá, só faz o seguinte, acorda, vai fazer uma visita, à tarde você faz outra, almoça na casa de outra pessoa, aí você lancha lá, à noite você janta na casa do outro, e faz isso a semana toda, tá bom, é só isso. Eu falei, mas eu vou falar o quê? Não, fala o que Deus falar no seu coração. Aquela história de que
Deus vai usar a nossa ignorância, né? E nós sabemos que não é bem assim. Nós precisamos nos esmerar na palavra de Deus, cavar, né? Um tesouro precioso. E quando o pastor estuda, é trabalho. O pastor não faz nada. Não, você está estudando, está trabalhando. Né? Porque ele não pode dar um estudo e uma pregação sem não estudar. Então, estudo é trabalho. Então, nós precisamos entender essa parte. E conhecer a Deus é primeiro mandamento. Conhecer a Deus. Onde nós conhecemos sobre Deus? A sua palavra. Né? Então, se você quer se aproximar de Deus, se você quer ter mais comunhão com Deus, você precisa conhecer a Deus. Né? Então, quanto mais, melhor. Conheça a palavra. Leia livros que te ajudem a conhecer a palavra. Pegue a confissão de fé, leia em casa esses textos. Né? Você vai ver como que você vai entender, nossa, que Deus maravilhoso. Quantas bênçãos eu tenho em Cristo e eu ignorava. Então, conheça a Deus, é parte do primeiro mandamento. E adorá-lo e glorificá-lo como tal. Pensar e meditar nele, lembrar-nos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo e temê-lo, crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele, ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimentos, prestando-lhe toda a obediência e submissão do homem todo, ter cuidado de o agradar em tudo, e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa, e andar humildemente com ele. Então, esses são os deveres exigidos no primeiro mandamento. A vida é para quem? É para Deus. A sua vida você vive a sua vida para Deus. Aquela história de que a pessoa diz assim, não, o que importa é ser feliz. Não, o que importa é glorificar a Deus. E assim eu sou feliz. Nós vimos na primeira pergunta do breve catecismo. Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Gozá-lo para sempre e se alegrar nele. Então, quanto mais eu glorifico a Deus, mais eu desfruto dele. Porque as alegrias do mundo são passageiras. E as alegrias nele são permanentes. Então, nós temos que glorificar a Deus e nos alegrar nele para sempre. Certo. Aí nós falamos na semana passada sobre idolatria e falamos sobre ateísmo. Voltando a falar sobre ateísmo. O que é o ateísmo? É a negação ou é a fé em que Deus não existe. Então, ateísmo é um tipo de fé. Por quê? Porque ninguém pode provar que Deus não existe. Tem gente que vem e fala assim, não, mas prove que Deus existe. Você faz a mesma pergunta para ele, prove que não existe. Né? E a pessoa não vai conseguir. Agora, há evidências, há coisas gritantes, né? Você sai de casa, anda na estrada um pouquinho, você vai vendo a natureza, né? E a pergunta sempre tem que vir à mente, quem fez? Quando você visita uma paisagem, você vê, quem fez? Né? Quando você visita uma obra de arte, você fala, quem fez? E a natureza? Quem fez? A natureza diz quem fez. Né? Foi Deus, mas o coração do homem está tão endurecido com o pecado, as névoas que Satanás lança sobre a visão deles estão tão corrompidas que ele, vendo a criação, não consegue ver e entender que foi Deus que criou. A criação já grita, a criação anuncia que Deus criou, que Ele é poderoso, mas o homem sem Deus não consegue ver essas coisas. Então, existem 3 tipos de ateísmo. O teórico, ou dogmático, é aquele que afirma de forma contundente, Deus não existe, e se declara ateu. Né? Eu sou ateu, Deus não existe. Ele crê nisso, que Deus não existe. Outro tipo de ateísmo é o virtual.
Deus existe, mas não é o da Bíblia. Então, olha só que interessante, né? Se alguém tem um Deus, mas não é o Deus da Bíblia, isso é ateísmo. Ué, mas ele tem um Deus, mas se não é o Deus verdadeiro, é ateísmo também. Então, é chamado de ateísmo virtual, porque não tem um Deus verdadeiro. Tem outro Deus. Se você tem outro Deus que não é o Deus verdadeiro, você não tem um Deus, né? E há o ateísmo prático, né? Deus pode até existir, mas eu vivo como se ele não existisse. E há muitos assim, até afirmando a existência de Deus, mas na prática do dia a dia, Deus existindo ou não existindo, não implica nada na minha rotina. Isso não muda nada na minha forma de pensar, na minha forma de comprar, de vender, de fazer negócios, de agradar a esposa, de ser fiel. Isso não muda em nada. Então, se esse tipo de coisa acontece, é uma pessoa que é um ateu prático. Ele afirma que Deus existe, mas vive como se ele não existisse. E há muitos assim, né? Até dentro da igreja, é verdade. E por que o ateísmo é um pecado tão repugnante, tão asqueroso, né? Esse é um dos pecados repugnantes, por quê? Primeiro, nega que Deus seja o Criador. Olha o que diz lá em Romanos 1, do 18 ao 20. Romanos 1, 18 ao 20. O que diz aí? Então, o Tiago vai lendo, eu vou comentando. A ira de Deus se revela do céu contra o quê? Toda impiedade. Que detém o quê? A verdade pela injustiça. O que é isso? Pode ler. O que de Deus pode conhecer é manifesto entre eles. É só você abrir os olhos e ver. A criação está aí. Isso. Então, até aí. Então, os atributos de Deus são manifestos na sua criação. Ele é poderoso, né? Ele é bom, porque ele que fez, resolveu criar essa bondade também. Ele mantém. Isso tudo mostra os atributos de Deus. A criação está passando uma mensagem e o homem detém a verdade pela injustiça. Até adora a criatura no lugar do Criador. E aí Deus torna o homem indesculpável e entrega ao homem, olha o juízo, ele entrega ao homem as suas próprias paixões, né? O que diz aí no finalzinho? No 20. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Olha o 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então é isso que está acontecendo. O homem sem Deus faz isso. E o ateísmo é um pecado asqueroso, horrendo, terrível, porque nega algo tão evidente. Tem alguma evidência maior do que essa? Deus fez todas as coisas. E o ateísmo nega que Deus é o Criador. Também nega o relacionamento maior de todos,
que é o relacionamento com Deus. Do 21 ao 23 vai dizer isso, né? Inculcando-se por sábios, no 22, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pense na Índia, por exemplo, que é um país que tem fome, né, e muitos problemas, e a vaca é um animal sagrado. E aí as vacas podem entrar dentro das casas, fazer tudo ali, de necessidade e tal. E é um animal sagrado. Se a vaca entrou, você não pode espantar, não. Porque é um culto, né? O reverendo Ludigério esteve lá na Índia e falou que ele foi naquele templo famoso, e ele falou que ele nunca viu, em toda a vida dele, tanto rato. Mas muito rato. Ele falou assim... É tanto rato que assim, a gente fica com medo de pegar uma doença só de estar ali, né? É muita coisa mesmo, porque o rato também é um animal sagrado. Então, olha o que o homem faz. Ele detém a verdade pela injustiça. Ele adora os animais. Ao invés do Criador dos animais, adora próprios homens. Quando tem um show de um cantor famoso aí, a idolatria é evidente. Pessoas vão para lá, eu fui no show de não sei quem, vai e fica dias na fila, né? Vai pegar um ingresso para ver o show e quer ir lá para frente, e fulano, eu te amo, e, né, manifestações de adoração para ver. Aí você vê nas reportagens na televisão, as pessoas choram, né? Caem no chão, desmaiam, uma coisa terrível, uma idolatria. E com relação ao pecado, não tem nenhuma ojeriza, né? E aí esses artistas também vão colocando as suas ideias na cabeça das pessoas, pelas suas canções, e todo mundo vai assimilando isso, né? E o mal vai sendo propagado. Então, se os ateus não conseguem se relacionar com Deus, que os criou, com os outros homens a convivência é ainda pior. Para Deus não existe cor, raça, etnia, homem é homem, mas para o homem não. Nós vemos quanta distinção que os homens fizeram, quanto preconceito ainda existe por invenções do homem. Isso é fruto da falta de relacionamento com Deus, né? Como é que uma pessoa pode, pela cor da pele, discriminar o outro, achar que o outro é melhor ou menor, né? E, com relação a essa ideia, né, as próprias pessoas se vitimizam, não porque o Brasil, o fulano tem uma dívida comigo, né, uma dívida histórica com... Olha, é uma vitimização de alguns com relação a outros, né? Esses dias mesmo, vindo para cá, da capela, tinha um camarada no carro, depois o Luiz edita aí, num carro, com dizer assim no carro assim, diga não ao preconceito racial, tal, bem grande, mas um carro branco. Assim, por que não tem carro preto, então? Num carrão branco falando, diga não ao preconceito racial. Ué, ele também não tem um carro branco? Então, aqui assuma as cores e, né, cada coisa mais sem pé nem cabeça, né? As pessoas se vitimizam e criam essas coisas. Não, a pessoa precisa ter preferência. E agora estão fazendo isso com as supostas minorias, né? E até nos filmes de Hollywood, a partir desses próximos prêmios aí, só entram para concorrer no Oscar aqueles que tiverem X% de atores LGBTQIA+, de funcionários. Então, para que eles estão fazendo isso? A gente tem visto as histórias dos filmes ficando cada vez mais moldadas ao pensamento atual. Um dos últimos filmes aí dos heróis, naquele Doutor Estranho, acho que é assim mesmo, eu não sei qual que é o título,
Uma das protagonistas do filme tinha duas mães. Duas mães. Então, o que eles querem ensinar com isso? Eles estão introduzindo essas ideias para que isso fique cada vez mais light, mais aceitável nas nossas mentes, nós tenhamos aceitação daqueles atores e atrizes para que a ideia seja aceita. Então, vai disseminando assim, no conta-gotas, e nós vamos consumindo esses materiais até que a gente ache normal, e daqui a pouco a visão está implementada. Porque anos foi acontecendo assim, né? Se você reparar, por exemplo, qualquer canal de televisão que vai passar um filme ou uma série, alguma coisa de décadas passadas, diz assim, este filme, antes de começar, este filme representa as ideias da sua época, para deixar bem claro que você pode encontrar algum preconceito ali, né? Então, é terrível o que nós vemos nos nossos dias. O ponto comum da humanidade é Deus. Qualquer um pode ser rico, ter carros, casas, mas também pobre. Entretanto, todos chegarão no estado comum, a morte. Ela iguala todas as pessoas, todas comparecerão diante de Deus, e Ele, no final, vai separar os justos dos injustos. Aí nós veremos a diferença. Então, todos são iguais diante de Deus. A única distinção é entre crentes e descrentes. Então, se os homens negam o relacionamento maior que é com Deus, é claro também que o relacionamento com os outros homens será prejudicado. Então, por que hoje você ter um pet vale mais que você ter uma criança? Vai matar um cachorro para você ver. Nossa, IBAMA, Greenpeace, Associação dos Animais de Anápolis, de Goiás, do Brasil, né? Carta do embaixador e tal. Agora, aborto. Não, tem passeata de gente defendendo uma coisa mais terrível, o assassinato de bebês. Então, aborto é assassinato em todos os graus e em todas as circunstâncias. Aborto é assassinato. Então, a gente precisa pensar muito a respeito disso. Outra questão que o texto nos diz também, que o ateísmo nega o dom da vida, pois foi Deus que o deu. O interessante é que o índice de suicídio em países com o maior número de ateus é maior do que qualquer outro país, né? Então, olhe, por exemplo, no Japão, né, um país que supostamente mais desenvolvido, né, tem vários outros deuses, países materialistas. Olhe para a Europa, olhe para os Estados Unidos, o índice de suicídio é muito maior. Olhe entre os universitários. Por que o índice de suicídio entre os universitários é maior? Porque lá eles perdem o quê? A fé. Lá eles perdem a fé. Vão para a universidade e se esquecem de Deus. E, é claro, não têm propósito de vida, não sabem de onde vieram, porque eles estão aqui, para onde eles vão, e dão cabo às suas vidas. Então, por isso que o ateísmo é tão repugnante. A ira de Deus se manifesta contra esse pecado. E Romanos vai dizer, por isso Deus entregou. E essa expressão é Deus entrega a eles mesmos. Deus entrega a eles mesmos. Então, não é que Deus força, né? Você já dá ruim, então fica mais ruim. Não. Se Deus nos entregar, nós mesmos nós estamos perdidos. E é isso que Deus faz. Ele entrega essas pessoas que mudaram a glória de Deus por essas coisas a eles mesmos. Essa é a pior coisa. No ranking da fé, os ateus estão debaixo dos demônios. Outra razão aí. Abra sua Bíblia em Tiago 2,19. Se a gente fizesse um ranking, né, uma posição, primeiro, segundo, terceiro, olha só. Tiago 2,19. Quem achou pode ler.
Então, vamos lá. Crês tu que Deus é um só, fazes bem. Então, se eu fosse fazer um ranking aqui, em primeiro lugar, estariam os crentes verdadeiros. Ranking da fé. Esses têm fé em Deus. Então, estão em primeiro lugar. Em segundo lugar, vem os crentes meia boca, né? Porque eles estão empatados ali com os demônios, porque os demônios também creem, né? E a gente pode até pensar que esses podem ficar em terceiro, porque os demônios creem e tremem, né? Mas também não obedecem. Eles creem, tremem, né? E em último lugar, nesse ranking da fé, estariam os ateus, porque até os demônios creem. Então, se até os demônios creem, os ateus estão se colocando numa posição pior do que os demônios. Já parou para pensar nisso? Olha só que coisa mais terrível, né? Os crentes verdadeiros creem. Os falsos crentes creem também. Os ateus não creem, né? Os demônios creem e tremem. E os ateus não creem. Então, debaixo de tudo, até dos demônios, estão os ateus, que creem neles mesmos, não creem em Deus. Então, esse é um pecado terrível e quebra o primeiro mandamento, né? O pecado do ateísmo. O outro que nós vimos na semana passada é a idolatria. É você inventar ou ter alguma coisa em que se deposite confiança em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra. Então, essa é a definição do Catecismo de Heidelberg na pergunta 95. Inventar ou ter alguma coisa em que se deposite confiança em lugar ou ao lado. Então, se eu tenho a Deus, se eu tenho a Jesus Cristo e tenho Maria, eu cometo o quê? Idolatria. Se eu tenho a Deus, se eu tenho Jesus Cristo e tenho São João, idolatria. Se eu tenho a Deus e tenho qualquer outra coisa do lado, idolatria. Então, isso é muito claro na palavra de Deus, né? Eu não posso depositar minha confiança em mais nenhuma outra coisa além do próprio Deus. Eu creio em Deus, mas o pastor anunciou campanha das 7 trombetas. Vai ganhar uma trombeta daquela verde e amarela da Copa do Mundo, né, que vende aí no 1,99, mas é R$400, porque é ungida. E aí você vai lá e dá os R$400, pega aquela corneta, e toda semana você sopra, né? E faz isso por 7 semanas. E aí o que vai acontecer? As muralhas dos seus problemas vão cair. Isso é um exemplo do que acontece por aí. Isso, o que eu acabei de falar é o quê? Idolatria. Você não está depositando confiança em Deus em mais alguma coisa? Ah, não, eu vou pedir o seu Liliomar para orar por mim, porque o seu Liliomar é homem de oração. Eu vou lá, e em algumas igrejas tem, né? Pessoas que oram, são os benzedeiros gospel. Não, a irmã da oração. Tem oração forte. O que é isso? Idolatria. Porque se a irmã tem oração forte, estão confiando em Deus ou na irmã? Nos dois, né? Que eu vou na irmã que está mais conectada, né? Ou seja, eu confio que a oração dela vale mais que a minha. A mesma coisa que quando a gente pede oração para o pastor, eu sou mais um, né? Então, não é que a oração do pastor tem mais peso, não. Eu vou pedir para o pastor, que o pastor está assim, né? Então, ele tem que estar, né? Mas todos nós também. Todos nós também, temos que estar juntos com Deus, né? Mas não é a minha oração mais forte que a do presbítero Joel, ou que a do presbítero Alex, ou que a da Helena, ou que a da Ana Valdomira, porque nós oramos em nome de Jesus. Então, não existe oração mais poderosa que a outra. O poder não está na oração, o poder não está na pessoa que ora, o poder está em Deus. Então, se eu atribuo poder à pessoa que ora, eu estou cometendo idolatria. Até porque nós somos falhos, né? Já pensou se a oração só dependesse do meu... como que a minha fé está, a minha vida de obediência e tal. E aqueles que apostataram?
o pastor que batizou a Carmen virou apóstolo. E aí, agora o batismo dela não vale nada? Não vale, porque foi feito dentro da congregação, foi feito direitinho na época, a gente não ignora, e ela sempre foi presbiteriana, é o pastor que se desviou. Né? Então, por que acontece isso? O que a gente fez vale, né? Mas o poder não está em nós, o poder está em Deus. Então, nós não idolatramos pessoas, ou atribuímos poder a pessoas, ou a objetos, que aí seria a feitiçaria também. Vai lá, o pastor vai, como eu já ouvi numa igreja, o pastor comprou uma toga branca, né? E aí ele passou a toga na igreja e falou assim: irmãos, você vai assinar o seu nome ali. Para assinar o nome é R$1.000, né? Tudo tem um preço. E aí a pessoa dava a oferta, assinava o nome ali na toga, por quê? Porque ele iria para Israel. Ia fazer uma viagem para Israel. Claro, para ir para Israel tinha que arrecadar fundos, né? Óbvio. E aí, chegando em Israel, ele ia mergulhar no Rio Jordão. Aí o que ele disse? Eu vou me batizar lá, e o seu nome ali na toga vai fazer com que você seja batizado também. Olha a bênção. Eu não posso te levar, infelizmente, né? Mas, quando eu me batizar no Rio Jordão, as bênçãos de Israel vão chegar na sua vida. E muita gente, né, assinando ali, dando R$1.000. Isso é o quê? Idolatria e feitiçaria. Então, se de um lado nós temos a igreja romana que pratica as mesmas coisas, nós temos uma igreja evangélica que pratica isso também. Na igreja romana, coisas terríveis, né? Lascas da cruz de Cristo, né? Relíquias, e diz que tinha tantas relíquias, né? Lutero, que ficava brincando com o negócio da relíquia, e falava assim: eu não sei quantas cabeças de João Batista tem por aí já, né? Porque a cabeça, se você visitasse e visse a cabeça de João Batista, tirava não sei quantos anos do purgatório. Ia num tal lugar, pegava outra relíquia, e aí era uma festa. Vai em Aparecida do Norte, tem shopping lá. Você é santo de tudo quanto é tamanho, gosto, cor. Né? A pessoa faz o shopping para tudo quanto é coisa. Esses dias mandaram para mim que a Igreja Católica canonizou um novo santo, é o São Padroeiro da internet. Só faltava, né? Já tem de tudo, tem dos caminhoneiros, já tem do amor, já tem da família, agora tem da internet. Se a internet cair, valei-me São Miguel, não sei se esse é o nome dele, e aí ele restabelece a conexão. Né? E é um jovem, eles canonizaram um santo jovem, um rapazinho de mochila, tal, e a imagem é o rapazinho de mochila mesmo, um santo moderno. Deve ser para atrair jovens. Né? E isso é o quê? Idolatria. Né? Então, nós temos que afirmar novamente. O que diz a palavra de Deus? O que dizem os mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim. E isso é uma questão tão séria, que quando os crentes vão escolher pessoas para se casar, precisam pensar nisso. Né? Porque a Bíblia é clara com relação ao casamento misto. Então, há proibição e há consequências sobre o casamento misto. O cristão que casou com um descrente tem que ter muita paciência e muita fé no Senhor para não se desviar, né? Porque é difícil. Casar com um crente é difícil. Com um descrente é mais difícil, porque não tem a mesma fé, não tem o mesmo Deus. Então, nós não podemos deixar de falar para os nossos filhos que eles não devem casar-se com infiéis. Confissão de fé é clara. Né? Olha, case-se com um crente. Procure um crente. Ele tem que ser crente piedoso, da igreja, gente que ama Jesus mais do que você. Senão você vai ter problema no seu casamento. Desde já fale para sua filha, para o seu filho, ó, um dia você vai casar com a menina crente lá da igreja, né, que tem a mesma fé, que crê no Senhor. Ensine seus filhos, seus netos, fale disso para eles.
Seja uma testemunha, porque é muito difícil. É claro que há casos onde há o casamento com o descrente e o descrente converte. É bênção de Deus, mas isso é a exceção. Imagine se eu dissesse para vocês que agora no aeroporto aqui de Goiânia, de 10 aviões que vão decolar, 9 vão cair. Mas aí vocês vão escolher, vocês vão viajar, né? Então, vocês escolhem se vocês querem embarcar nessa viagem ou se vocês querem ouvir a palavra de Deus, que é a palavra da experiência. Vocês embarcariam numa viagem sabendo que de 10 aviões, 9 vão cair? Pode ser que um dá certo, pode ser. Mas a gente não sabe qual que vai dar certo, não. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa, porque Deus é claro na sua palavra. Alguma dúvida, irmãos, até aqui, sobre o que nós estamos falando? Eu recomendo o filme Lutero. Tem um filme, tem 2 horas de duração, é um filme mais antigo, e conta essa história, bem rápida, né? Como Lutero, vendo as relíquias e as coisas da Igreja Romana, ficou admirado, né? Uma das teses, as 95 teses que ele escreveu, né? Uma delas era que, quando tilintava a moeda no fundo do cofre, tilintar aquele barulhinho, né? Pim, 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 né? Uma alma saía do purgatório e ia para o paraíso. Isso é o que os padres falavam naquela época. Então, quando você jogava uma moedinha ali no cofre da indulgência, e ela caía lá no fundo, né? Então, aquele barulhinho já era o barulho da alma que saía do purgatório e ia para o paraíso. Tem uma história curiosa também, de uma pessoa que chegou para um padre desse que vendia indulgência, e aí perguntou, olha, mas eu vou estar perdoado de tudo mesmo que eu fizer se eu comprar isso aí? Vai estar perdoado. Ele deu o dinheiro. Depois que o padre deu as costas, ele foi, mas surrou o padre de tal forma que até quebrou os dentes dele. E aí depois o padre falou, o que você está falando? Não, eu já estou perdoado, já paguei. Né? E há histórias como essa, né? Que aconteceram na época da Reforma. Irmãos, então nós falamos hoje sobre o primeiro mandamento. Vamos ver se os irmãos entenderam. A idolatria consiste em dar a alguém ou alguma coisa que não seja Deus o primeiro lugar na vida, certo ou errado? É certo também, né? Um ídolo pode ser alguma coisa boa e legítima em si mesma, certo ou errado? Certo. Então, pode ser que, por exemplo, hoje nós temos o celular, né? Tem muita coisa boa no celular. Você pode comprar, você pode vender, você pode pedir lanche, você pode saber as notícias do dia, mas ele pode se tornar um ídolo. Nós temos que pensar. Né? O John Piper que fala que Satanás agora tem armas de distração em massa. Tem as de destruição, né? Mas tem as de distração. Eu acho que foi há 1 ano atrás ou 2 que caiu o WhatsApp, alguma coisa assim, né? Ou caiu o Facebook, e um monte de gente mandando mensagem, caiu o Facebook. Quer dizer, parece que as pessoas não tinham mais nada para fazer, porque a rede social não estava funcionando. Aí começaram a conversar umas com as outras, né? Então teve um pico de conversa dos outros, porque caiu a rede social. Nós temos que ter cuidado com essas coisas. Jesus Cristo se intitulava de modo único, igual a Deus Pai, ou na mesma relação com Deus Pai como qualquer homem? O que vocês acham? Jesus Cristo se intitulava de modo único, igual a Deus Pai, ou na mesma relação com Deus Pai como qualquer homem? Primeira alternativa, de modo único, né? Porque ele é igual a Deus. Né? Ele é igual a Deus. Eu sou, e ele mesmo dizia, o profeta dizia, assim diz o Senhor. O que Jesus dizia? Em verdade, eu vos digo. Porque ele é Deus.
Ele não tem intermediário falando, ele está falando mesmo que ele é o próprio Deus. Jesus Cristo ensina que ele nos ensina o caminho para Deus, ou ele é o caminho para Deus? Ou ele é um caminho para Deus? Ele é o caminho, né? Ele é o caminho. Um caminho. Jesus nos ensina um caminho. Todas as religiões ensinam um caminho também. Mas para acesso à salvação só por meio de Jesus Cristo. Isso exclui todas as religiões. Por isso nós somos, nesse aspecto, excludentes. Na verdade, é excludente. Não é inclusiva. Não, vamos botar todas as religiões na mesma coisa. Não. Só Jesus salva. Isso exclui todas as outras possibilidades. É por isso que tem gente que fala assim, mas quer dizer que você é o dono da verdade. Eu não, mas a Bíblia é. Nós cremos numa verdade absoluta. Qual é a verdade absoluta para nós? A palavra de Deus. Ponto. Agora, complete. Diz, pontinho, 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 no seu coração, não a Deus. Quem sabe essa? Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Não podeis servir a Deus e... Abre aí Mateus 6, 24, o que diz? Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou aborrecer e amar um ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e as riquezas. Isso. Então, não podemos servir a dois senhores, não poder servir a Deus e as riquezas. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua e de toda as tuas forças, o teu entendimento, né? É o café, coração, né? Amor, força, entendimento. Agora a gente não esquece mais, né? Abre aí em Deuteronômio 6,5. O que diz aí? Deuteronômio 6,5. Isso, coração, alma, força e entendimento lá nos evangelhos, né? Então é o café, coração, alma, força e entendimento. Os 10 mandamentos encontram-se em Êxodo 20 e em Deuteronômio, no capítulo 5. Em Êxodo 20, nós temos a lei sendo dada pelo próprio Deus. E em Deuteronômio 5, a repetição da lei por Moisés. Esse é outro ponto. Quem pode me dizer o que é o ateísmo? O que é ateísmo? Isso, a fé daquele que acredita na não existência de Deus. Essa é uma excelente resposta. Se você falar isso para um ateu, ele fica até injuriado. Não, como que fé? É fé, você não tem como provar, então é fé. É a crença de que Deus não existe. Muito bem. O que é idolatria? Isso mesmo. Pode falar, Débora. Isso, colocar alguém, alguma coisa acima ou ao lado de Deus. Isso é idolatria. Então, irmãos, nós fizemos a nossa revisão. Nós vamos encerrar por hoje o nosso estudo. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Já ouviram um estudo sobre isso? Precisamos estudar cada vez mais, né? Porque a palavra de Deus vai mostrando como nós precisamos caminhar mais para o Senhor, né? Então vamos orar, vamos pedir a Deus, pedir nosso irmão Christian, faça essa oração.
Amém. Deus abençoe todos.